Pô, obrigado demais e desculpa encher teu saco. As histórias mais cabeludas dos bastidores no esporte que você sempre quis ver. Cortes Club TV. Inscreva-se para mais papos como este. Eu não me conformo de você estar saindo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tinha que renovar com você por um ano e depois esperar esse ano acabar e mais um ano. E teve essa polêmica, né? Que eu participo de vários grupos de WhatsApp, vários. Não, ele que não quis renovar, foi ele que não quis. Eu não sei se você está confortável para falar sobre isso também, mas não procuraram você, né? Isso assim, as pessoas que falam isso aí são pessoas de caráter ruim, tá? Eu entendo que os ciclos terminam sim, e eu respeito muito a decisão deles, apesar de não entender. Nem eu. Apesar de não entender, mas eu respeito muito a decisão deles. Inclusive agora há pouco eu tive uma homenagem lá no clube, na qual eu me emocionei, estive como presidente, né? E o presidente falou algumas palavras ali que me emocionaram. Eu sou muito grato ao presidente porque ele abriu a porta do Palmeiras para mim, né? De repente, se não fosse ele, fosse outro, não teria tido uma oferta para que eu pudesse regressar ao meu país, né? Mas eu não fui procurado em nenhum momento. Em nenhum momento eu fui procurado. Pelo contrário, eu tive uma conversa assim com o Gagliotti, no gabinete dele, uma conversa bem formal. Ele perguntou quantos anos eu queria jogar. Eu falei que queria jogar 2 anos ainda. E eu penso ainda em jogar 2 anos de futebol, né? Mas em nenhum momento eu falei assim, ó, eu só fecho se for por 2 anos. Eu só fecho se for por 3 anos ou por... Não, eu falei que eu queria continuar jogando mais 2 anos. No Palmeiras, né? No Palmeiras. E ele falou assim, faz o seguinte, me dá alguns dias. Me dá alguns dias aí, que eu não lembro. 10 dias, que daqui a 10 dias a gente vai conversar. Se passou um mês e ninguém me chamou, ninguém falou nada comigo, foi aí que eu decidi, depois de um jogo, dar uma entrevista e fazer uma cobrança pública, né? Pode ter sido um erro meu, pode ter sido um erro meu, como eu falei, eu errei muitas vezes e vou continuar errando. Mas ele, alguns minutos depois da entrevista, vazou uma entrevista, não sei se a palavra certa é vazar, ele deu uma entrevista para alguém, se não me engano, da UOL, alguém que ele já tem um contato, falando assim, não, o Felipe já foi informado que nós não renovaríamos o contrato dele. E diversas vezes o Anderson falou comigo que, olha só, ciclos acabam, vamos ver, vamos esperar, vamos ver. Nunca em nenhum momento eles tinham falado comigo. Maria, né? Eu acho que tinha que ter, assim, o diretor, o cara que tem um cargo mais importante no clube, ele tem que ser homem, ele tem que ter uma hombridade, né? De chegar para contratar, mas de chegar e falar assim, cara, a gente não vai querer mais, e isso é normal. O Palmeiras é uma empresa. Eu sou o funcionário da empresa. O Palmeiras vai chegar, o Palmeiras me paga, tá certo? O Palmeiras está me pagando rigorosamente em dia, o clube modelo. Chega no final do meu contrato e o Palmeiras fala assim, eu não quero, eu vou seguir minha vida. Gente, é normal isso. Eu já tive vários funcionários na qual eu tive que conversar com o funcionário e falar assim, cara, ó, já prepara a sua vida que eu não vou renovar o seu contrato. Mas você tem que ser homem, tem que ter culhão de chegar e falar. Exatamente, tá certo? Pode fazer curva, né? Tem que chegar, não tem assim, ó, é dessa maneira. Por quê? Porque assim poxa, tá bom. Então naquele momento ali que ele falou publicamente, eu falei, ó, eu não vou renovar o contrato no Palmeiras, tá tranquilo, né? Vamos lá. Só que o jogo foi, o futebol, como é que é, né? As coisas vão acontecendo, né? Eu fico fora algum tempo, sem jogar, sem entrar em campo. Quando de repente eu tive uma oportunidade, nós jogamos 6 jogos seguidos, a gente ganha 7 jogos seguidos, a gente joga contra o Atlético Mineiro, a gente ganha do Atlético Mineiro e o diretor esportivo me chama para conversar e fala, você mudou nosso pensamento. Também não entendi. Mudou nosso pensamento? Como mudou nosso pensamento? Mas eu sempre tive uma regularidade, como mudou nosso pensamento? Não, se mudou nosso pensamento, eu falei, pô, legal, isso muito me alegra o coração, então vamos conversar. E veio uma esperança, porque eu queria renovar com o Palmeiras e encerrar minha carreira no clube, né? Confesso pra você que de repente se fizesse 1 ano de contrato, eu renovaria assim e poderia de repente daqui a 1 ano parar de jogar? Poderia. Mas ele falou comigo, deixa uma esperança, né? E a gente é bicampeão da América e como presente ele me chama 2 dias depois, o dia depois da festa do Bi, e o Anderson Barros foi muito homem, né? E muito claro comigo, falou assim, a gente não vai renovar o seu contrato. Eu agradeci ele pela hombridade dele de ter me chamado e conversado comigo e não ter essa de papo torto, né? Mas poderia ter falado antes, né? Mas assim, é muita gratidão ao clube. Eu quero que o torcedor ele entenda que eu jamais na minha vida eu vou falar uma vírgula do Palmeiras, do clube, né? Dos diretores, dos dirigentes, né? Porque o que aconteceu fica ali para dentro, não tem problema nenhum. Eu tenho muita gratidão e muito amor ao Palmeiras. Sei sim que algumas pessoas falaram, inclusive, não, mas não vamos renovar porque ele dá problema. E realmente eu sou um cara que dava problema assim, que eu cobrava. Se alguém chegasse bêbado no treino, eu cobrava. Se alguém deixasse de dormir e no outro dia não treinasse direito, eu cobrava.
Por quê? Porque É papel de líder, eu né? era capitão da equipe. Exatamente. Eu era Papel capitão de da equipe. líder. O capitão da equipe não é aquele que leva a abraçadeira, não. O capitão da equipe é aquele que estivesse que sair na porrada dentro ali para um bem maior que eram os títulos, né? Eu faria e sem pestanejar. Não por isso nós conquistamos tudo aquilo que nós conquistamos. Eu cheguei no Palmeiras, o Palmeiras tinha uma campeonato. O Palmeiras era o maior campeão do Brasil e eu deixo o Palmeiras como o brasileiro maior campeão, não só do Brasil, mas da América do Sul. E vou falar uma parte histórica, né? O capitão da Tríplice Coroa e o capitão da Libertadores. Então, a liderança dentro e fora de campo, que é super Não, vai importante fazer para um muita time. falta, né, Vitor? Muito. Vai, Eu quero vai, ver a no gente tá Mundial falando bom. agora. Pois Como é. Vou vai continuar torcendo, menos quando Entendeu? jogar contra o meu time, mas vou continuar Como torcendo. palmeirense que somos, Porque agora eu amo o Palmeiras. Vai fazer. Esse é o diferencial. Eu cheguei no Palmeiras aqui, eu tinha muita gratidão, então hoje eu amo o Palmeiras. Então, aqui vocês jamais podem ficar tranquilo, torcedor palmeirense, que eu não sou igual a essas antas aí que sai do clube, vai para outro clube, a primeira coisa que faz é falar mal para tentar, de repente, ganhar idolatria em outro lugar. Isso aí é questão, isso aí é atleta burro que faz isso aí. Eu sou um cara que, mais do que inteligente, eu sou um cara sábio, eu peço a Deus sabedoria, né? Amém. E mais do que qualquer coisa, eu sou um cara grato. Eu sou grato ao Palmeiras e para mim é muito fácil, porque hoje eu amo o clube. Nós, como torcedores do Palmeiras, né, ficamos chateados, né? muito, cara. Eu fiquei bastante chateado, mas decisão da diretoria. Como conselheiro, a gente não pode fazer muita coisa. E só agradecer pelo que você fez pelo Palmeiras, né? Como que é ganhar 2 Libertadores no mesmo ano? Você ganhou muitos títulos, né? Até uma infinidade de títulos aqui que você ganhou, mas é muito título mesmo. Campeão da Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, campeão brasileiro, campeão turco, campeão da... Nossa senhora, é Do título. Palmeiras foram 6 É títulos. muito título que tem aqui. 6 Campeonato títulos. Mineiro, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, a infinidade. Quantos títulos foram, autor? São 23. 23 títulos. Tem algum que você... Não dá pra falar, tem algum que é mais importante? Assim, tem algum é que- que te marcou mais? É que quando você ganha o título com a seleção brasileira, quando você defende o seu país e você conquista o mais alto do Copa pódio, das Confederações. esse é muito importante, né? Então, assim, a Copa das Confederações para mim foi, né? Até porque foi uma Copa que a gente ganhou, a gente tinha a Espanha, tinha a Itália, a gente ganha da Itália, né? Sim. A gente nas quartas de final, a gente mete 3 na Itália. Então, assim, foi importante para mim. Agora, a Libertadores é o maior título do continente. Então, assim, a importância que tem em ganhar a Libertadores é... Eu falei assim, me fizeram uma pergunta lá no clube. Antes, algumas semanas antes, nós íamos para Montevidéu. E falaram assim, o que representa para você a conquista do bicampeonato da América? Eu falei assim, é o sobrenatural de Deus na minha vida. Porque é isso, é o sobrenatural de Deus na minha vida. Né? Nunca na história vai acontecer novamente de um capitão levantar 2 vezes em um ano só a Libertadores. E eu entro num patamar, né? Eu sento à mesa com 2 outros capitães que tiveram, né? Que um é o Raí, no São Paulo, Isso. e outro do Santos, que não me veio à memória o nome, que foram os únicos que levantaram 2 vezes essa taça de forma seguida no Brasil. Então, quer dizer, você imagina, a gente entra num patamar, a gente senta à mesa com grandes lendas, né? O Raí, e eu esqueci o nome do atleta do Santos. Mas é o sobrenatural de Deus na minha vida, foi um momento, e está sendo um momento incrível, um momento único, e mais do que isso, né? A gente eu saio, o meu último jogo é o jogo da Libertadores, e o meu último ato é levantar o troféu de bicampeão da América. Cara, isso é fantástico, podem tentar matar minha carne, podem até conseguir, no momento que Deus falar assim, ó, vem, eu vou, mas o meu nome jamais vai ser esquecido, meu nome jamais vai ser morto. Exatamente, jamais Eternizado. vai ser eternizado no Palmeiras mesmo. Eternizado. E aí, curtiu o papo? Compartilhe agora com aquele teu amigo chato. Inscreva-se para mais papos como este. Cortes Club TV. Man.